É isso aí, estamos ao vivo. Oba! Isso aí, fala pessoal. Beleza. Boa tarde a todo mundo. Prazer imenso estar aqui com os grandes, os imensos Marco Pereira, Rogério Caetano e Jean Correia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de conversar. Boa tarde aí a vocês três. Quiser dar uma boa tarde aí ao pessoal antes da gente Boa começar. tarde. Opa! Tarde, Boa tarde para todo mundo aí. Fala, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui, Marcelo. Que bom, felicidade. Esse aqui é o Dadário Talks, né? A gente conversa aí com diversos endossers e usuários das cordas da Dadário, então a gente sempre abre falando da escolha de corda de cada um, né? E, para manter a tradição, a gente faz por ordem de idade. Então, quem vai começar falando da escolha de corda, ele é o Marco Pereira. Vamos estar em ordem horária aqui. O Marcão já começa e o Rogerinho já engata em seguida. Marcão, o que você está usando nos seus violões hoje aí de cordas da Dadário? Então, eu estou usando, você sabe que eu não decoro os nomes, né? Mas eu uso aquela de capa cinza, né? Que é a alta tensão e aquela mais nova. É a Dynacore de alta tensão. Isso, é essa mesmo. E que eu gosto muito, né? E também essa aqui, mais nova, né? Que saiu há pouco tempo, que é aquela de capa preta, né? Sabe a XT. Que é maravilhosa, tem uma durabilidade incrível, afinação perfeita, corda espetacular. Muito bom mesmo. Legal, a XT é novidade, né? Ela era novidade em fevereiro, janeiro, né? A gente pode dizer que ainda é, que o mundo deu uma parada, a gente está vivendo essa situação meio surreal. Com certeza. Mas ela continua sendo uma grande novidade. São as cordas revestidas justamente para dar mais durabilidade na duração, na sonoridade da corda. A grande intenção da XT é manter a mesma sonoridade das cordas da Dario, que quem já utiliza gosta de manter, mas com a maior durabilidade. Essa é a intenção dessas cordas pretas aí. Essa maravilhosa porque continua produzindo harmônicos. Né? Em geral, você utiliza uma corda de violão durante um tempo, aí os baixos, especialmente, eles, né, por causa da oxidação, então, eles vão perdendo os harmônicos, né? Ele perde o brilho, perde os harmônicos e tal. Então, é muito interessante. Já aquela cinza, nunca decoro. A Dynacore essa XT agora, então é impressionante como mantém, né, a clareza e tal, e a afinação durante muito tempo. A Dynacore tem Ela é mais cara, mas vale a pena o investimento, porque é uma corda que tem um rendimento muito maior, né? A Dynacore tem uma particularidade que ela não é de nylon, né? Ela é de um titânio simulando nylon, para fazer o equilíbrio das primas com as agudas no volume, manter a afinação por mais tempo. É uma tecnologia... Essa Dynacore aí eu fiquei muito impactado quando eu testei ela a primeira vez, porque nylon, para mim que não toco nylon com constância, né, é sempre meio chato o tempo que ele demora para pegar uma afinação e o quanto desafina rápido, né? Sempre tem uma delicadeza diferente o nylon, né? E a Dynacore, por ser uma simulação de nylon com titânio, eu achei simplesmente fantástica essa corda aí. É uma corda que você dá para trocar 3 horas antes do concerto e você não passa apuro, né? Porque antigamente tinha que trocar com 2, 3 dias de antecedência, porque senão as primas, especialmente, iam cedendo, né? E ela não, ela já estabiliza rapidamente, né? A Dynacore é impressionante mesmo. Ô, Marco, e você sente nela uma diferença de... Eu senti uma contenção de feedback, assim, sabe? Eu acho que porque as primas produzem um volume mais equilibrado com os bordões, você termina jogando menos volume no palco. Eu tive essa sensação de ter menos problema com feedback, que é um problema muito comum com o violão, né? Você sentiu isso? Bom, em geral, quando eu estou em situações em que exige um volume maior, né? Aí eu toco sempre plugado, né? O microfone só para dar uma colorida, né? Entendi. E aí depende do lugar também, né? Porque às vezes você vai, dependendo da situação, até, vamos dizer as claras, do técnico que está operando, né? Também. Então, às vezes o cara ele quer fazer um som que ele tem na cabeça, né? Eu gosto muito de falar
de uma experiência que eu tive com agora me fugiu o nome dele, eu ando com os nomes ultimamente, já vou lembrar. Mas, enfim, que foi a única vez que um técnico era até um espaço grande e tal, não sei o quê. Ele chegou próximo a mim para passar o som, né? E pediu para eu tocar acústico, né? Antes de ligar tudo, né? E aí ficou eu achei que ele falou, toca uns acordes, eu toquei 3, 4 acordes e tal. Ele falou, não. Aí ele sentou no chão, ficou ali uns 15 minutos ouvindo e tal. Aí ele não falou nada, levantou, foi para a mesa para operar, né? Para colocar o som. Então é isso, né? Às vezes o cara amplifica o som do seu instrumento, né? Que é raro, porque muitas vezes os técnicos eles querem fazer o som que eles têm na cabeça, né? Nem sempre é o que a gente espera, né? Mas é sempre um problema mesmo amplificar, e sem dúvida o fato de ter uma corda que, enfim, que seja mais equilibrada e tenha uma precisão de timbre e tal, como é a da Anacorda, ela facilita muito o trabalho de amplificação, né? Que bom. E você, Rogério, qual é o set de corda que você está usando? O seu é bem característico, é lindo o set. Fala aí. Então, o meu eu uso o jogo da SCG 23, né, as cordas de aço, do Sol até o Mi, da Dario Chromes, né, aquela corda lisa, revestida de alumínio. A sétima é a 0,75, e as primas, o Mi e o Si, é a Pro Arte super alta tensão, né. Essas cordas, tem uma coisa engraçada, porque essas cordas eu uso elas desde os anos 2000, 99, 2000, e eu conheci por acaso, né, porque esse tipo de corda, o aço revestido, veio desde aquela sonoridade particular que o Dino criou. Ele usava aquelas cordas que se chamavam Pirâmide Gold, uma corda alemã também para guitarra, que também tinha essa característica, né, corda de aço revestida de alumínio. E na época eu e o Hamilton de Holanda e o Daniel Santiago, a gente tinha um trio que a gente estava tocando direto junto, ensaiava bastante. E um dia o Daniel não pôde levar o violão, porque ele estava numa gravação, ele levou uma guitarra para ensaiar de guitarra. E aí eu olhei, fui olhar a guitarra dele e estava com as cordas. Eu falei, bicho, que corda é essa aí? Ele falou, é da Dario. Aí foi quando eu descobri que a da Dario tinha essa corda lisa, né? E aí eu peguei e falei, porra, vou na loja agora, comprei, e aí desde então eu uso esse encordoamento, né? E logo depois a gente fechou a nossa parceria, né? Que está caminhando aí para quase 20 anos já. Caramba, que legal, Rogério. O Jean, a sua é bem parecida com o que o Rogério falou, né? A sua formação de corda. Pronto, agora sim, estava mutado, desculpa. É exatamente igual. Há um tempo atrás, eu até usava um outro jogo da Dario que já vinha com a sétima corda, e por achar mais fácil, né? Era complicado encontrar a sétima corda para comprar aqui antes de ser endorser da Dario, essa sétima que o Rogério falou, né? Essa 0,75. Então eu usava um jogo que era, se não me engano, é o 011, é a ECG Chromes, só que ela deve ser ECG 24, se não me engano, que tem um modelo que já vem com a sétima corda. Só que essa sétima corda, para guitarra, ela deve funcionar bem, só que para o violão de 7, essas cordas são feitas para guitarra e a gente adapta para o violão de 7, de aço, né? No violão de 7 ela ficava muito mole, até que o Rogério falou que ele usava essa outra, essa 0,75, e aí eu fui atrás, enfim, descobri, e realmente é muito melhor para o violão de 7, resolveu a vida, assim. Então eu uso exatamente o jogo que o Rogério falou, é a 0,75 Chromes, o jogo principal da Sol até a Mi, a ECG 23, e corda Si e Mi, as primas, de nylon, a Pro Arte, alta tensão, ou a Extra Hard, né? Que legal, que legal. E aí, o que eu queria falar, outro dia eu vi o Thiago Espírito Santo falar de uma vez que ele chegou no Rio, chegou na Lapa, e tava o Dino lá tocando. E eu nunca perguntei isso a vocês dois, aqui, os dois.
Vocês tiveram a oportunidade de estar junto com ele em algumas vezes, conversar e tocar junto, não? Quer responder primeiro, Rogério? Ué, pode ser. Cara, eu conheci o Dino em 92, 91, por aí. E lá na loja do Bandolim de Ouro, tive um contato com ele assim rapidamente. Mas no ano de 2001, teve um lançamento de um disco da Amélia Rabelo, que é a irmã do Rafael Rabelo, chamado Todas as Canções, que era um disco que o Rafael gravou com ela. E na época, a Luciana Rabelo, que era a pessoa que estava organizando esse show, que aconteceu no Teatro Clara Nunes, ela me convidou para fazer esse show com a Amélia. E nesse show, o Dino foi assistir, o Dino estava lá. E aí eu lembro que eu cheguei para passar o som, ele estava lá sentadinho, com a dona Rosa, com a esposa dele. E foi uma noite, assim, especial, né, para mim, porque saber que o Dino estava lá para assistir e tal, foi muito legal. Legal demais. E você eu tenho uma história. Eu tenho uma história com ele que também é bem importante, assim, para mim, né? Que foi o seguinte. Bom, eu comecei a tocar bem cedinho, né? Eu tocava cavaquinho, solo antes. E meu pai me levava numas rodas para tocar. Enfim, aí depois o tempo passou, eu fui pro violão. E aí um dia um amigo falou assim: Ô Jean, tem você tocando numa roda lá com o pessoal que tá o Dino, não sei o que, tem um vídeo disso. Eu falei, tem um vídeo? Aí eu lembrava mais ou menos da situação, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, era muito, muito pequeno, né? Nessa época eu acho que não tinha nem a dimensão do tamanho da importância do Dino 7 cordas. E aí fato é que esse amigo me mandou esse vídeo, era um DVD que ele tinha, ele conseguiu extrair de algum jeito, não sei como, e me enviou, e aí realmente era eu ali pequeno, e tem esse vídeo até hoje, aí se o pessoal se interessar, se colocar Jean Correia e Época de Ouro, tem a gente numa roda lá na Contemporânea. E, bicho, quando eu descobri esse vídeo, foi aquela choradeira, né, o dia inteiro, assim, chorando, de, né, pô, honra máxima, né, tá do lado, aí tá o Dino do lado, tá o César Faria do outro, o Jorginho do pandeiro, e eu lá pequenininho solando um choro do Valdir Azevedo no meio dos Cobras lá. Muito legal, foi muito, muito emocionante rever isso, enfim, tentar puxar na memória de algum lugar, e acho que é muito simbólico, né, para quem toca violão de 7 cordas, ter estado um dia numa roda junto com o Dino. Então, acho que foi a minha maior proximidade com ele, assim, foi essa. Porque a gente já conversou várias vezes, nós três aqui, né? E a gente, obviamente, sempre volta no nome do Dino, sempre tudo tem uma relação com ele. Eu não me lembrava de vocês contando. E quando o Thiago falou isso, eu tomei um susto. Eu falei, pô, será que ele circulava na noite carioca, assim, frequentava as rodas de choro, de forma a ser contemporâneo de vocês e tocar junto, mas aparentemente vocês não chegaram a ver ele em atividade, né? E ver ele tocar. Eu vi ele tocar uma vez, cara, ao vivo. Foi num festival de choro que teve em 95, se não me engano. Eu acho que esse festival foi... Cara, eu não sei se foi no Teatro João Caetano, acho que foi no Teatro João Caetano. E aí o Época de Ouro encerrava o festival e eu assisti o Dino tocando com a Época de Ouro nesse festival. Que legal. Eu tenho lembranças vagas também dessa mesma época, que eles vieram fazer um show aqui e depois foram para uma roda, para um bar. E nessa roda meu pai me levou também e eles estavam tocando ali, deu para ver bem o Dino de perto, assim, mas é isso, é uma lembrança que tá muito lá atrás. Que ano que o Dino morreu, Rogério? Foi 2006. 2006. Então é isso, 2006 eu tava começando no 7 cordas ainda, tava bem no princípio ali. Marcão gravou com o Dino. É isso que eu ia perguntar, por isso que eu deixei ele por último, porque ele eu sei que teve convivência mais próxima, né? Na verdade, não. Acho que, olha, da lembrança que eu tenho, eu nunca cheguei a gravar com o Dino, não. Eu estive em situações assim no estúdio, né? Onde para fazer gravação, mas assim em sessões separadas, imediatas, assim, né?
Assim, tipo, a época de ouro que eu estava gravando e tal. Eu fiz teve uma época que teve um projeto de uma produtora chamada Brasil Musical aí em São Paulo, que foi patrocinada pelo Banco do Brasil e tal, foi bacana. A gente viajou muito pelo Brasil todo, era uma turma grande, né? Viajava, tinha tudo, tinha Hermeto, tinha Gilberto, tinha uma orquestra de Curitiba, Oswaldinho do Acordeon, enfim, uma turma imensa, assim, e depois fizemos algumas excursões, né? E eu cheguei a viajar com a Época de Ouro, mas o Dino, ele já estava meio fora de campo, assim, quem foi no lugar dele foi o Tony, né? Com o César Faria, convivi bastante, assim, com o César, né? Tive um contato mais direto, mas com o Dino só, assim, um cafezinho nos intervalos de gravação. E o Dino era um palhaço, né? O Dino era uma figuraça, né? Ele sempre era só sacanagem o tempo inteiro. Ele sabia que eu era paulista, toda vez que a gente se cruzava no estúdio, e aí, foi São Paulo lá dentro, não sei o que, aí, foi São Paulo lá dentro? São Paulo lá dentro. Era só piada. Agora, tem uma coisa que a gente vai. Dino sempre foi uma referência, né, das gravações, a gente ouvia, e a gente vai amadurecendo musicalmente, vai aprendendo mais, e vai tendo mais consciência do processo musical e tal, não sei o quê. E é impressionante, quanto mais eu fui me aprofundando na arte musical, mais eu fui entendendo, talvez, a grandeza mesmo do Dino, né? O Dino é um cara que nunca se equivocou, assim, você não tem nenhuma gravação, entendeu? Quando o Dino esteja tocando, que você possa dizer, mas aqui, né? Poxa, essa aqui não foi tão legal, né? Não manteve o padrão Dino, né? Assim, é sempre campeão, né? O Dino é sempre, ele jamais se equivocou em harmonia, por exemplo, né? Os desenhos que ele faz, as baixarias, são sempre, assim, um primor, né? Assim, de bom gosto, de precisão, né? Momento certo, de jeito, assim, quer dizer, na verdade ele que inventou isso, né? Mas o cara que trouxe, né? E não se desequilibra, o que é muito comum, né, nos artistas. Às vezes o cara faz um negócio genial, mas depois, de repente, aparece com uma coisa não tão genial, digamos assim, né? Boa, porém. E o Dino, a coisa que eu tenho, assim, a visão, né, a imagem que eu tenho e a memória sonora do Dino é sempre uma coisa de altíssima qualidade, assim, e sempre muito preciso, de bom gosto, né? Boa, Marcão. Só golaço, Exato. né? Só golaço. Não tem uma, né? Você pode dizer, esse baixo aí foi meio, né? Tipo assim, aquele, né? Meia boca. Esse foi meio nada. É tudo campeão, né? Só golaço. Sempre campeão, né? Verdade. Lugar, né? Impressionante. Verdade. Essa é muito louca. Essa capacidade de estabilidade, né? O quanto está estável, tudo que você toca tem um padrão mínimo de qualidade, é algo que eu acho que termina diferenciando, né? Uns caras muita gente tocando muito bem, né? Classe A, assim, do A mais, assim, são coisas pequeníssimas, como essa que o Marco citou aí, que é você não ter uma vírgula para colocar, né? Todas sempre no bolo. E a impressão que eu tenho, eu vou até arriscar os craques aí dos 7 cordas, né? Que vão bater o martelo, não, mas a impressão que eu tenho é que o Dino, assim, é uma sensação minha, né? Que ele nunca aceitou para ele, de certa maneira, clichês, né? Então, a impressão que eu sempre tive, assim, é que cada música era uma coisa diferente, tinha uma identidade diferente, e ele explorava dentro daquilo, né? E tentava criar alguma coisa. Então, nunca foi um cara que... Pode ser que eu até me equivoque aí, o Rogério e Jean vão dizer, né? Se eu estou certo ou errado, mas a impressão que eu tenho é que ele sempre... ele ia fundo, assim, não chegava... quer choro em Ré maior, já tinha, entendeu? Um monte de clichê montado e tal, não sei o quê. É claro que isso todo mundo tem para qualquer estilo, seja, né,
no samba, no choro, no sete cordas, na guitarra do jazz, enfim, todos nós temos os nossos, né, as nossas cartinhas na manga, assim. Mas a impressão que eu sempre tive é que o Dino ele criava certas baixarias que se eternizaram, né? Porque ele ia a fundo, ele olhava cada música como uma identidade, assim, como uma persona nova, sabe assim, que ele procurava entender e aí criar em função daquilo que ele estava ouvindo e sentindo e tal, e com muita sensibilidade e com a categoria que ele sempre teve, né? Exato. Eu acho exatamente isso aí que você falou, Marcão. Acho que, além da precisão que a gente já conhece do Dino, ele era esse cara que, como você já citou, tinha uma sensibilidade muito grande, né? Então, acho que para cada momento, para cada formação instrumental, para cada tipo de música, ele era o cara que realmente se conectava com o negócio, né? É engraçado. Exato. Porque quando a gente fala da personalidade dele, que era um cara super gozador, estava sempre tirando sarro, dá a impressão de ser o contrário, né? E aí a hora que o cara ia tocar, era um cara super sensível, né? Que tava tipo com a antena desse tamanho, ultra ligado, né? Exatamente. E aí sempre trazendo coisas novas conforme o que ele achava que a música pedia, né? Então, se ele tá tocando um tipo de formação é de um jeito, se ele tá tocando só com um cantor é de outro, se ele tá tocando com uma batucada pesada, ele toca de uma outra maneira. Se ele sente que a música tá pedindo mais frase, ele toca mais. Se ele acha que tem muita coisa, ele segura um pouco a mão. Então, realmente, é uma inteligência criativa junto com sensibilidade, né, Marcão? É muito especial, realmente. É isso aí. E eu acho que uma coisa que o Marco falou aí que realmente é muito importante essa coisa dos patterns, né? Você dizer assim, não vamos tocar tal estilo em Ré menor, fazer uma progressão X, um 6-2-5, determinada tonalidade. Se você não tem um acesso a uma melodia, né? Toda vez que você tem um acesso direto a uma melodia, você toca aquilo ali completamente diferente, né? Você vai tocar Triste, do Jobim, você vai tocar os patterns de samba, de bossa nova, mas vai ter, na hora que você está tocando, você tem relação com a música, com a melodia que está tocando, né? E eu acho que isso tem muita relação com o que o Marco falou de o acabamento que você dá. Você não está ali só fazendo um acompanhamento padrão para um choro em Ré menor, um samba em Sol maior. Você está realmente tocando aquela música, né? Faz toda a diferença isso. Isso aí que você falou tem tudo bem. Eu acho que o lance isso aí que você falou, o lance da melodia, né, também era uma coisa que era muito importante, porque o Dino variava as baixarias e a condução do baixo sempre de acordo com a melodia, né? Então ele sempre, eu acho uma coisa que eu fico assim muito impressionado com ele é que ele tinha aquele lance da sabedoria da medida certa, né? A hora certa de colocar a frase. Então era aquele negócio assim, quando vinha a hora era aquela machadada assim, pum, certeira, né? Você vê que o Dino ele não tem nenhum tipo de insegurança. Quando vem, meu irmão, é aquela martelada bruta, assim, aquele negócio, né? Com vigor e com certeza, né? Ele tinha isso assim muito claro. E tinha músicas, às vezes, que ele botava 3 notas assim, com essa pressão, mas se você analisava no contexto geral a música, era o que a música estava pedindo. Então ele tinha essa sabedoria de muitos anos de atividade, né? Porque quando o Dino teve o grande momento dele, que ele gravava o dia inteiro, foi na década de 70, início da década de 80, e o Dino já era aquele cara que já tinha quase 70 anos de idade nessa época, então ele já era um cara extremamente sábio e cascudo, né? Era aquele músico que todo mundo respeitava, né? E assim, o Dino era um cara que chegou até a mudar dia de gravação. Quando ele não podia, os caras mudavam o dia da gravação. Então isso aconteceu com poucos músicos, né? Ô Marcão, você ia falar alguma coisa também? Não dava. O Rogerinho já completou. Eu acho que, só para fechar aqui, eu acho que, como você citou aí, Marcelo, essa coisa do acompanhamento, né? O cara não está fazendo só um acompanhamento, entre aspas, né?
eu acho que hoje a gente está muito acostumado, de maneira geral, a olhar a música como sempre as pessoas estão, os estudantes, olhando para os protagonistas, entre aspas, de novo, são aquelas pessoas que estão fazendo o solo, a melodia principal, e aí é muito comum para mim, eu já passei pela universidade, bicho, é muito comum você ver a pessoa, o estudante ali acompanhando, seja isso uma bossa nova ou um samba, e é isso, né? Não, eu tô fazendo o acompanhamento, o cara aprende uma levada de um jeito e toca aquilo, né? Então, eu acho que o que o Dino deixa muito claro no jeito de tocar dele é que o acompanhamento é uma coisa super profunda, né? Acompanhar bem, saber fazer um bom acompanhamento é uma ciência, é complexo, é difícil, exige muita sensibilidade, é um campo gigante a ser estudado, a ser entendido, a ser compreendido, e geralmente as pessoas esquecem ou não reparam, porque dá a impressão de o acompanhamento ser uma coisa de fundo, e ela, na minha opinião, não é. Ela é tão importante quanto o solista ou o cantor que está ali fazendo a voz principal. Então o Dino deixa essa aula pra gente, aí acompanhar é coisa seríssima. É verdade, é isso mesmo. Até me lembro de uma história, porque às vezes o leigo, em geral, assim, né? Pessoa que gosta de música, mas, enfim, não aprendeu a olhar, né? Abrir o pan, assim, para entender, né? Eu já tive situação de estar num show grande, por exemplo, de um cantor famoso de Djavan, uma vez, assim, e comentei qualquer coisa com alguém, assim, disse, pô, o contrabaixista era muito bom, sabe? Assim, a pessoa diz, contrabaixista? Tinha um contrabaixista? Então, eu tenho uma história pessoal com, eu não vou citar o nome por questões éticas, mas até uma produtora de São Paulo. Eu me lembro que muitos anos atrás eu cheguei a fazer um disco em parceria com o Gabriel Grossi, o Gabrielzinho, super gaitista, né? E fizemos um disco de duo. Então, ele, gaita, eu tocava, na época tinha o violão de 8 cordas, fiz alguma coisa com 6 cordas também. Enfim, e aí você tem que fazer a orquestra inteira, né? Porque a gaita é um instrumento melódico. Então, e eu me lembro que eu sugeri de fazer, sei lá, tentar vender um show desse duo, e ela falou para mim, mas esse aí não vale a pena, porque ali você só fica acompanhando, né? Então, rapaz, meio que não vale nada, né? Toda aquela, né? Aquele cenário que se monta, né? É uma orquestração quase que o violão tem que fazer quando você tem um instrumento fazendo só a melodia, né? Mas como é a melodia, né? Acaba chamando mais atenção e tem gente que se liga nela, né? Porque é o que né, atrai mais no primeiro momento, assim. Então, olha para o que vem, que às vezes está calçando, e muitas vezes eu não estou falando exatamente desse meu caso com o Gabi também, que é um craque, mas assim, muitas vezes o acompanhamento é melhor do que, entendeu? Quem está cuidando da melodia e tal, né? O acompanhamento é sensacional do jeito como ele pode ser feito, né? E aqui nós temos dois craques aí que, né? Pô, essa teoria. Você, nosso mestre. Esse negócio da harmonização da melodia, você ter uma melodia sozinha e as possibilidades que você tem de colorir com a melodia, com acordes, com harmonia, é uma mágica imperceptível para muita gente, né? Porque às vezes a mesma melodia você vai lá e coloca completamente outros acordes, outras cores, outras tensões ali, e aquilo ali está dando uma cor completamente diferente ao que está acontecendo, e a pessoa vira para o Marco Pereira e diz, não, mas ali você só está acompanhando. Mas essa é a realidade, né? É a realidade. Mas a gente sabe, né? Quem foi um pouquinho mais, né? Mesmo que não toque instrumento, mas que foi um pouquinho mais fundo, né? Procurou entender um pouco além, né? A arte musical e a coisa do músico, do instrumentista, percebe, né? Percebe essas diferenças. Mas, no geral, assim, o que chama atenção mesmo é
o cantor ou quem está tocando, né? Fazendo a parte melódica da história, né? Com certeza. E a gente não para, né? Porque o solista, ele toca a frase, aí ele tem, às vezes, 2 compadres esperam lá, e você, além de ter acompanhado enquanto ele está tocando, você tem que preencher aquele... Exatamente. Tocar de duo é muito. Solo, eu acho que é o maior desafio. Todos vocês tocam violão solo, né? Eu acho que é um desafio que ele é único, né? Ele tem essa coisa muito peculiar de você fazer música sozinho, saber lidar com o vazio, né? Saber lidar com a pulsação que está somente ali dentro de você, é só a sua. Acho que é uma coisa muito especial essa coisa do violão e de tocar solo. Mas tem uma coisa com tocar de duo também, que é essa situação que o Marco estava discorrendo aí, que ela também se lida com uma série dessas coisas que tem com tocar solo, né? Só que você está ali compartilhando música com outra pessoa. Então, você tem todos os aspectos conectivos da música, de você ter que se adequar, mas que, na verdade, você só tem mais uma pessoa. E no caso do Marco ali, só tem, às vezes, uma gaita, um instrumento melódico, ou que, para mim, é muito mais comum tocar só com contrabaixo, que está sendo... Está emitindo muitas vezes só uma sonoridade harmônica para a maioria das pessoas, né? Como o Marco também falou, mas tinha baixista, muita gente nem consegue ouvir, né? Você está ali só tentando se conectar com aquilo e produzir a maior parte da música que as pessoas ouvem. É uma coisa bem desafiadora, né? Tocar com formações reduzidas. Né? Porque fica tudo muito transparente. Fica tudo claro, né? Transparente, né? Eu vou contar uma historinha engraçada agora, só para a gente rir um pouco. Porque eu não tenho a menor dúvida que a maior fã que eu tive na vida foi minha mãe, né? A minha mãe realmente... E tinha, claro, tinha aquele orgulho materno, né? E tal, não sei o quê. Porque minha mãe sonhou em ser artista na vida e tal, mas não deu certo. A família, ela sempre não tinha condições financeiras e tal. Acabou sendo escriturária durante a vida toda, funcionária da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, né? Meu pai também, a família toda, aliás. Mas eu me lembro, durante alguns anos, né, eu tive um duo com o Hamilton, nosso querido Hamilton, meu compadre, Hamilton de Holanda, e muitas vezes minha mãe fazia, ela me via solo, né? E chegou até a me ver com carrasqueira, flauta, ou como cantora e tal, não sei o quê. E eu me lembro que toda vez que eu tocava com a Hamilton, aí no final do show, chegava para... E ela era crítica, né? Porque às vezes eu tocava, por exemplo, fazia um concerto solo, e aí, mãe, gostou? Ela falava assim, foi bom. Aí eu perguntava, eu dizia para ela assim, e aí, mãe, gostou hoje? Ela falou, hoje sim, meu filho. Hoje você lacrou. E com a Hamilton era muito engraçado, porque aí eu fazia o show com a Hamilton, chegava no final e falava, e aí, mãe, gostou do show? Ela já estava irritada, ela falava assim, eu não gostei, porque eu não consigo ouvir seu violão, só uso esse bandolim. O bandolim mais penetrante. Aí ela, você ouviu seu violão, só uso o bandolim. Figura. Eita, nós. Mas esse lance que o Marcão falou aí é uma coisa interessante, porque eu tive, até quando a gente gravou o disco, né, Jeanzito? O disco anterior que eu tinha gravado era um disco com o Eduardo Neves, que foi exatamente essa experiência aí que o Marco teve com o Gabriel. Então o violão, ele fica naquela função, porque o violão que é um instrumento harmônico, pô, né, de harmonia, né? Então você fica naquela função de fazer a cama, de preencher tudo, às vezes dobrar a melodia, fazer o médio ali, o agudo. Então, muitas vezes, uma parte de você fazer um acompanhamento, assim, junto com um instrumento melódico, muitas vezes é mais difícil do que você solar uma coisa sozinho, né? E depois, quando eu fui gravar com o Jean, aí já é outra coisa, porque o Jean pode me acompanhar, eu faço a harmonia para ele, a gente bate uma bola, né? No caso do instrumento melódico, não tem jeito. Então, a responsa ali da harmonia fica toda com o violão.
Mas é uma experiência que acho que é muito boa, porque você fica... eu acho que você passa por um processo ali que é como se fosse um amadurecimento, né? O lance de você fazer aquela cama toda ali, ser o responsável por toda a estrutura ali de harmonia, né? E para o cara fazer a melodia. Eu acho que é de um aprendizado assim, muito grande. Eu acho esse trabalho seu, Rogerito, maravilhoso, porque realmente é isso que você falou. Tem uma preocupação ali com o acompanhamento de uma maneira muito, muito grande, muito cuidadosa, muito delicada. Assim, tem, claro, a coisa do set, das baixarias, aí tem a parte harmônica também, caminhos melódicos, né, que você cria junto do seu acompanhamento, vozes, condução de vozes. Tem a parte rítmica, que é muito elaborada ali. Eu vi, quando eu fiquei mais excitado, digamos assim, com o som de vocês, mais do que no disco, até naquele show que vocês fizeram no Clube do Choro aqui em São Paulo. Cara, que maravilhoso, sim. Vocês dois tocando juntos. É isso, um acompanhamento perfeito, assim, todo muito, muito bem explicado, muito bem colocado. Aquele acompanhamento, na minha opinião, tem a ver com o que a gente estava falando agora, né? Pô, é uma coisa que quase sobressai a melodia principal, né? Ela chega num nível de... Tá voltando minha voz aqui, não sei para vocês como é que eu vou tirar o fone. Ela chega nesse lugar onde de complexidade, de detalhe, de rebuscamento, que realmente leva até o público, na minha opinião, até o público mais não tão aprofundado em música, a enxergar essa beleza toda. Então acho que você deixou aquilo muito claro nesse disco aí que você acabou de mencionar com o Edu Neves. Então, meus parabéns, sou fãzaço desse disco aí. Pô, que bom, José, fico feliz. Coisa boa. Que legal. E é bom que o Marco, vocês estão falando um que é o fã do outro aqui, o Marco falou que tem a maior fã, que é da mãe dele, mas eu sou um grande fã do Marco, e assim, ele sabe disso. Eu falei para ele que a gente fala sempre disso, e eu sou um grande fã da pesquisa que ele fez com o livro Ritmos Brasileiros. Né? E eu queria perguntar um pouco sobre isso para ele, assim, porque é um livro tão... Assim, é um livro para o que ele se propõe. É um livro que, assim, eu diria que eu não consigo nem ver falhas nele, assim, né? Porque tem uma introdução histórica, você tem versões de acompanhamento e elementos da percussão, muito do que a gente sabe que vem da mão direita brasileira, origina de percussão, né? A origem vem de instrumentos percussivos adaptados ao violão, e isso tudo muito bem adaptado. E eu queria perguntar a ele sobre esse processo, né? Sobre qual foi o processo de elaboração desse livro e da pesquisa. E eu sei que também você já me falou em outras oportunidades que houve algum desses ritmos que você teve que desenvolver esses patterns de mão direita no processo do livro, né? Que não eram coisas que você já vinha trazendo da sua música, e sim que foram coisas que você estabeleceu do processo, né? Achou certos ritmos do Sul, certos ritmos do Nordeste, que de repente você teve que criar os padrões de mão direita para violão no processo. E eu queria entender um pouco disso aí, queria que você falasse um pouco, mano. Claro, com certeza. Então, na verdade é assim, eu acho que desde que eu comecei na música, no violão, meio por acaso, né? Eu não tenho músico, sou o primeiro da família, né? Eu não tinha nem um tio, avô, músico, sei lá, alguém. E me ressentia até, durante muito tempo, de não ter uma referência familiar, assim, até para me ligar, para me apoiar e para trocar informação, ideias e tal, não sei o quê. Então comecei tocando de ouvido, aprendendo na esquina, vendo um tocar, pegava umas coisas aqui e tal, não sei o quê, tudo assim, na orelhada, né? E desde o início, eu sempre gostei da coisa do groove, né? A coisa da levada rítmica e tal, não sei o quê. E depois,
Aí comecei a entrar mais na música, e acabei durante muito tempo, fui contrabaixista, toquei à noite, né? Tocava nas boates em São Paulo e tal, não sei o quê, em trio, assim. E aí, nesse período que eu andava pela noite, eu conheci um cara, que as pessoas talvez não lembrem dele mais hoje, um cara chamado Macumbinha. E o Macumbinha era um super violonista, enfim, teve um fim trágico, a família toda morreu, eles ter lugares abertos, sei lá, foi uma confusão, e morreu muito jovem e tal, mulher, 2 filhos. Enfim, o Macumbinha, a gente ficou amigo, e o Macumba era o seguinte, né? A coisa rítmica dele era assim, de dar água na boca. E eu me lembro que eu já me ligava nisso, e algumas coisas eu aprendi com ele, né? Peguei, como eu ficava fuçando e pegando uma coisa aqui e acolá, e fui levando isso sem muita pretensão, a vida toda, me ligando, aprendendo o ritmo ali. E depois, morei fora do Brasil, voltei e acabei virando um acadêmico, né? Fui dar aula primeiro na Universidade de Brasília, depois vim para a UFRJ. E já aqui no Rio, como professor de harmonia, porque eu até montei o curso de violão em Brasília, mas quando eu consegui uma transferência para o Rio, eu vim não vim para dar aula de violão, vim para dar aula de harmonia, que eu já dava também lá no coisa, e é uma matéria que sempre me fascinou muito, né? E aí era muito engraçado porque tinha nas minhas turmas de harmonia, sempre tem muito violonista, né? Sai pelo ladrão, né? Violonista que sobra, né? E aí o pessoal muito bem preparado, né? Tocando o repertório, né? Estudos de Villa-Lobos, e suítes de Bach, peças complicadas e tal. E aí, de repente, você pediu o cara para faz uma levadinha de bossa nova aí, sabe? E aí era aquela tragédia. Sem falar de outras, né? Outras mais complexas que os caras nem sabiam, né? Então, na verdade, esse foi o grande estímulo que eu falei, pô, tem uma lacuna aí, tem um espaço aí para, né? Acho que se eu desenvolver um trabalho pode ser legal, né? Para mim, como pessoa realizador, e para as pessoas que vão usufruir desse trabalho. E aí eu me meti. E aí começou uma pesquisa aprofundada. Eu tinha um monte de coisa já na mão e na gaveta e tal, e na memória, entendeu? E aí comecei por aí a organizar o material e depois, quando comecei a pesquisar, porque eu queria fazer uma coisa mais ampla, que, de certa maneira, abrangesse o território brasileiro, assim, né? Das expressões rítmicas do Brasil. E aí comecei a ir um pouco mais fundo. E na realidade, alguns dos ritmos que são importantes dentro dessa expressão rítmica do Brasil não tinham uma tradução. Pelo menos eu desconhecia, nunca tinha visto alguém fazer, como é o caso do maculelê, por exemplo, ou do samba de coco, ou do tambor de crioula do Maranhão, sabe assim? O próprio boi do Maranhão, que é aquela mistura de 3 com 2 e tal, que é muito interessante e tal. E coisas também da região do Recôncavo, da Bahia, como é o caso da chula baiana, né? E aí aí eu cheguei a viajar para pesquisar em alguns lugares e fui em loco para ver, né? O pessoal do samba de coco, por exemplo. Eu estive lá com o pessoal do Raiz do Arco Verde, conheci a turma, a gente tomou cachaça junto, almoçamos juntos e tal, e trocamos ideia, e alguns amigos assim que me ajudaram. O próprio Rogerinho também foi um parceiro nessa empreitada, né? Alguns amigos encontrei, troquei ideias e tal, e para essa coisa especificamente da chula baiana, lá do Recôncavo, aí foi o Roberto Mendes, né? Roberto, eu fui para lá, a gente passamos praticamente 2 dias juntos. Na época eu lembro que eu tinha uma filmadorazinha assim, cara de fitinha ainda, e aí eu filmava. E o Roberto Mendes tem uma coisa engraçada, porque ele é enorme, né? Um cara grande assim, né? Ele tem uma mãozona e tal, e ele não usa unha. E ele toca baixinho, né? O Roberto ele toca tudo picadinho, baixinho, assim, e você não entende muito o movimento dos dedos dele, né? As articulações. Então, cara, para entender aquele negócio da chula, eu levei 6 meses. Mas aí finalmente eu consegui, aí mandei para ele. Bicho, é complexo aqui, viu, Marcão? Mandei para ele, e aí ele mostrou para os velhos lá, os chuleiros velhos lá do Recôncavo, e o pessoal disse que estava. Aí ele falou, ó, o chuleiro aqui disse que tá bom, que isso tá ótimo, é isso aí mesmo. Aí entrou pro livro. Pô, é demais naquela levada.
Esse trabalho é maravilhoso. Essas coisas, né? Especialmente coisas da Bahia, assim. E é engraçado, porque tem certos ritmos, né? O próprio Ijexá, por exemplo, né? Que é tudo pendurado, né? Eu tive uma experiência recente agora, que eu fiz um vídeo com a Luciana Souza, vou até entregar a Lu, acho que ela não está me ouvindo, mas, enfim, porque é um negócio seguinte, a gente tem uma tendência a entender o baixo, né? Quando você ouve o baixo, a sua cabeça quer entender que aquilo é o tempo forte, que é o primeiro tempo, onde entra o baixo, né? Só que esses ritmos da Bahia, o baixo vem sempre antecipado, às vezes de uma colcheia, né? Ou às vezes ele vem retardado, como é o caso da Chula, de uma semicolcheia, né? Ele vem ele vem sempre ou atrasado ou adiantado, né? E se a pessoa de repente entende errado, vira outro ritmo e dá certo, funciona, né? Então deu esse pipocó e tal. Ela chegou a mandar o vídeo, até botei no ar, ela falou, Marco, tira esse negócio, pelo amor de Deus, eu entendi errado e tal. E assim, depois aí ela... Porque, não, eu já pedi desculpa a ela, porque na verdade a pisada, de certa forma, foi minha, porque eu tinha que ter feito uma contagem antes e eu não fiz, eu saí tocando, entendeu? Eu mandei um violão, essa coisa que a gente está fazendo agora na pandemia, né? Enfim, se aproximar dos amigos, né, fazer coisas juntos e tal. Aí depois eu mandei a contagem, aí ela entendeu, aí ficou. Mas é engraçado, porque aí eu coloquei na rede social e tal, não sei o quê, e teve os caras que desceram o sarrafo, assim. E tinha um cara que dizia, esse ritmo tá horrível, tá tudo errado, tá fora do lugar e tal, tem que tocar. Essa era o Luxo Só, né? E na verdade eu me inspirei porque eu vi o Gil fazendo uma vez, entendeu? Olha essa mulata quando dança. Eu vi ele fazendo ele fazia uma levadinha de Ijexá, né? O Gil. Eu falei, eu gostei, falei, cara, eu vou usar esse negócio assim. E aí fiz do meu jeito lá e tal. Mas porque se a pessoa entende errado, é muito louco esse negócio dos ritmos. Então, às vezes é preciso contar, né? Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, pum, tudo pendurado. Mas se você tá no... Eu assisti, Marcão, tá bonito pra caramba. Então é engraçado, mas teve um cara lá que deve ser. Acho que até vi o comentário lá do cara, mas é porque ele entendeu o que o 1 é errado. O cara entende fora do tempo, porque daí fica tudo fora. Daí fica meio esquisito. E quando você entende errado e sabe que tá. E quando você entende errado e sabe, nossa, eu acho que eu entendi isso aqui errado. E para voltar, depois que você já tá entendendo do outro jeito. Aí lascou. Isso é uma sutileza, né? Porque é muito rico o nosso, né? Essa coisa é onde tem influência africana, né? Onde tem mistura, né? No Caribe você tem isso também, né? Com a salsa, né? De toda essa região, né? Na Colômbia, na Venezuela, Caribe, Cuba e tal, não sei o quê, tem esse negócio, né? Lá em Venezuela, por exemplo, eles têm um ritmo que é um ritmo popular, que é em 5 tempos, né? E aí, eu me lembro que eu fui algumas vezes para Venezuela, uma das vezes eu fui com o Hamilton, nosso querido Hamilton de Holanda, e aí fizeram uma recepção para a gente lá, o Ensemble Gurrufil, que chamava, era um conjunto que tinha, maravilhoso que tinha lá, e uma das coisas que eles mostraram para a gente era esse ritmo em 5, né? Só que assim, o ritmo já é em 5, ou seja, já é um negócio meio quebrado, né? E o baixo toca tudo pendurado, que é nem tipo salsa, né? E eu me lembro que ficava brincando, eu e o Hamilton, a gente dizia assim, bate o 1 aí, né? Onde é que tá o 1 desse? Onde é que tá Eu vivi um negócio desse com esse ritmo do 5 também numa festa venezuelana que eu fui tocar, só de venezuelano, né? E aí o cara que era técnico de som, ele era venezuelano, e ele colocou esse ritmo aí pra... E a gente ficou, caramba, bicho, que é isso? Aí ficou discutindo assim, onde era o baixo, a coisa do baixo em salsa, esse baixo pendurado o tempo todo, antecipando e ainda em 5. E aí, beleza, a gente tocou, não tinha nada a ver com isso, graças a Deus, pra tocar. E depois a festa ficou som mecânico e a gente viu o pessoal dançando isso aí. E aí faz todo sentido quando eles começam a dançar. Claro.
E é perfeitamente Porque ele natural. canta da forma mais natural possível. Você vê o corpo balançando, onde está o um, onde vai o baixo, você vê, faz absolutamente todo sentido, né? Agora, para a gente tentando ouvir aquilo ali sem nosso corpo pulsar, sem sentir, fica uma confusão, bicho. É muito louco. Tem uma coisa que tem um choro do Lyle Mays, né, o grande pianista que tocava com Pet, que faleceu há pouco tempo. E aí tem um grande amigo aqui, que é o Gustavo Bugni, pianista também, da pesada, arranjador da Pesadíssima. Ele foi me mostrar uma partitura e falou, não, teve um cara que transcreveu aqui e tal. E aí o acompanhamento de mão esquerda é tunca, 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 tunca. O cara entendeu, não o baixo na cabeça, ele entendeu a pendurada na cabeça. E ele escreveu a música inteira, o cara transcreveu a música inteira, assim, desse jeito. Até o final, uma semicolcheia deslocada, até o fim. É muito doido isso, né? Quando é um outro lugar, né? A galera não tá acostumada a escutar o gênero, aí o ouvido entende de outro jeito. O cara escreveu tudo certinho, as notas estão perfeitas. Tanto é que esse amigo usava partes para isso, né? Ele estudou porque tinha as notas ali, tudo escrito exatamente igual, perfeitinho, só que fora do tempo. Ei, Janzito, igual aquela levada de partido alto do Rafael. Petipidom. Porra, que cantor que vai entrar nisso aí, rapaz? Tem que fazer o chãozinho primeiro, né, porra? Os caras já querem sair fazendo tipomba, depois você muda. Aquela já tiver entrada, né? É isso aí. Tem que mostrar o caminho das pedras primeiro, né, Rogério? Depois. Exatamente. É bagunça. Legal pra caramba. E aí tem uma coisa também que conversa com o Rogério, uma conversa da gente tendo só nós dois, e eu descobri uma coisa que eu não sabia, que o Marco e o Rogério também tem um livro junto, né? Eu não sabia isso aí. Sim. Maravilhoso. Puta trampo, bonito, bem feito, caprichado. Parabéns para os dois. É o melhor do mercado. Esse aí, pô, vou ser sincero, mas esse livro aí, o responsável é o Marcão. O Marcão, que vocês me conhecem, você, o Jean e o Marcão, vocês sabem que eu não tenho perfil para escrever nada, né? Mas assim, o Marcão, eu fico muito feliz dele ter me convidado, mas o principal responsável por esse livro ter acontecido foi ele. E eu dei o pontapé inicial só, né? Mas isso foi uma grande parceria. Né? Mas era muito engraçado. 2 anos indo para casa do Marcão aí. Então vai, Rogério. Dá para tocar esse negócio lento aí, Rogério? Falei, pera aí, Marcão, calma aí, vamos entrar num acorde aí, porque também, pô, Aí quando ficava lento eu não conseguia tocar, Janzito. Falei, não, vamos entrar num acorde aqui, vamos tentar um andamento. Aí foi dando certo, né, Marcão? É impressionante. Tem coisas na vida que parece que elas já estão prontas, né? É só você tem, né, aquele lance de, porra, pega coisa, né, passando assim, né? E foi mais ou menos assim. Falei, pô, que esse cara era o Rogerinho, né? O Jean nem conhecia na época ainda. Mas o Rogerinho era, pô, pra mim era a enciclopédia do 7 cordas, né? Porque o cara que sabia, né? O Rogerinho morou na minha casa, ele abriu 3 meses, né, Rogerinho? Quando vieram pro Rio e tal, não sei o quê, ficaram aqui. Pô, o Rogério, eu tinha um aparelhinho de som que ficava assim no canto da sala, assim. Cara, ele sentava ali com 7 cordas e botava os discos. Beto Carvalho, né? Botava um monte de disco de samba. E aí, cara, ia todas, repetindo as baixarias, né? Aprendendo todas, sabia todas, assim. Disco tal baixaria, sabia. Então, era impressionante, né? E eu falei, pô, até, né, é o momento de fazer. Aí a gente fez, era muito legal, foi muito rápido. A gente bolou, eu fiz um plano assim para a gente fazer o livro, e aí, né, sabe, conhecendo as coisas do Rogério, a gente foi destrinchando, né? E aí era engraçado, né, Rogério? De vez em quando, aí eu sugeria uma frase, né? Porque ele que é enciclopédia, ele sabia todas, né? Eu só ia anotando, pedindo para ele tocar mais lento, que era para dar tempo dele escrever. Mas uma vez ou outra eu sugeria assim, Rogério, e essa frase? Aí ele gostou, Marcão, boa e tal, não sei o quê. E depois a gente, quando fechava um capítulo, a gente vinha ouvindo, né? Todas. Né?
E aí, é claro, quando passava aquela que eu tinha sugerido, eu falava assim, porra, essa aí tá demais, né, Rogério? Essa aí tá espetacular. Essa é maravilhosa. Na verdade, eu estava só imitando. 10 anos que a gente fez, ó, o livro foi lançado. 10 anos. Mas essa coisa aí que eu estava contando, na verdade, eu estava imitando o Jobim, né? Porque tem uma história muito engraçada do Tom. Não sei se vocês conhecem essa história, o pessoal que está assistindo a gente aí. O Jobim com o Edu, né? Que chegaram a fazer um disco juntos e tal, não sei o quê. E o Edu tem sempre muito bom gosto para compor e para harmonizar e tal. Mas acho que o Jobim, de certa maneira, era um cara que tinha mais experiência até, por ter sido arranjador da noite, não sei o que, pianista mesmo. E aí, de vez em quando, o Jobim, né, diz que tem uma história que ele sugeriu numa certa música lá. O Edu falou, pô, Edu, por que você não troca esse acorde por esse aqui? Aí tocou no piano um acorde, né? Pô, o Edu adorou, pô, cara, pronto, já incorporou e tal, gravaram e aí ficou. E aí faz essa história também, o disco saiu, eles estavam ouvindo juntos e tal, né? E aí vai passando as músicas aí, chega aquela tal música que o Jobim tinha sugerido a troca de acorde, aí vem vindo, aí quando chega, aí pá, tocou aquele acorde, o Jobim virou pro Edu e falou assim, Edu, você é um craque. Filha da mãe. Então, mas são 10 anos, né, Rogerinho? 10 anos lá, parece que foi ontem. 10 anos. Parece que foi ontem. Além de eu ter um orgulho muito grande de ter feito esse trabalho com o Rogério, a nossa amizade e parceria, o Rogério é um irmão querido que eu tenho, mas também talvez o que eu mais gosto mesmo no livro é o CD. Eu acho o CD espetacular. É um CD que você pode botar para ouvir, assim, que é só baixaria o tempo inteiro, mas cara, só tinha craque, né, Rogério? Eu, assim. A galera que gravou. Não, sem sacanagem, só tinha Rafael, Marcelinho, Flavinho, Flavinho Miúdo. Edu, Luizinho, né? Márcio Vanderlei, Jaime Violi, só craque. Solista de Souza, só craque, Jaiminho, nossa. Ficou lindo mesmo, aquele CD é espetacular. Que legal. E aí, eu queria entrar também numa situação que é hoje, assim, toda essa parte didática acadêmica, ela está muito voltada para a situação online, né? E eu sei que o Jean está com isso aí extremamente estruturado, o Rogério também. Queria saber como é que vocês estão sentindo essa vida hoje que vocês têm toda, principalmente o Marco, obviamente, pela experiência, né, da academia e da produção de bibliografia, essa transição hoje, porque já era uma transição que a gente estava vivendo, obviamente já era uma realidade que vinha acontecendo, mas a partir de março de 2020, isso foi completamente transformado a maneira de encarar isso, né? E depois eu quero até falar sobre encarar o meio musical como um todo, mas primeiro focar nessa parte educacional. Como vocês se sentem nesse processo, né? Todo mundo, de certa forma, educador, né? Dando aula e agora com produção de material para esse ensino digital. Como vocês sentem essa transição e as novas experiências que vocês têm tido? Quem vai responder primeiro? Fala, Jean. Você que está com o curso montado. Cara, eu tenho algumas impressões sobre isso, né? Eu acho que já há um tempo a gente tem cada vez mais levado o ensino da música para essa situação online, né? Eu já tinha criado esse curso, eu criei esse curso já faz 5 anos. Eu tenho um curso online de violão de 7 cordas, que é baseado no violão do Dino 7 cordas, então todos os aspectos que eu abordo nesse curso estão embasados em coisas que o Dino tocou, principalmente nas gravações dos discos do Cartola, o de 74 e de 76. E eu acho que ela tem
ela tem um papel, essa coisa da aula online, do curso online, ele tem um papel super importante no quesito de passar material, né? Eu acho que tem alguma coisa ainda que precisa ser bem resolvida. A gente tenta fazer isso da melhor maneira possível com relação à troca, né? A troca professor-aluno. Porque o curso online, ele é um lugar perfeito para você adquirir material, tem muita coisa, você pode se programar, estudar com o tempo que você quiser, e eu acho que essa é a maior vantagem, né? Onde você quiser, onde você tiver, no tempo que você tiver. Então, eu mesmo fiz alguns cursos online, e um deles é um curso de bateria do Edu Ribeiro. Então, cara, isso é maravilhoso. A qualquer hora da minha vida, daqui para frente, a hora que eu quiser, tem coisa lá no curso do Edu. De novo, começou a repetir para mim, ficar ruim de falar assim. Já foi. Eu já consertei aqui. É que às vezes precisa dar um mute em algum dos microfones, mas pode falar que eu já dei aqui. Tá. Daqui para frente, na minha vida toda, vai ter uma coisa no curso do Edu Ribeiro que eu vou, quando eu tiver alguma dúvida na bateria, ou quando eu quiser aprender uma coisa nova, eu reassisto as aulas, aprendo coisa nova, reparo. Então, uma produção de material, quando isso é feito com qualidade, com carinho, com cuidado, igual é o curso do Edu, como eu acho que foi feito o meu, é material para a vida toda, para você explorar muito, para você pesquisar muito. Inclusive, é difícil concluir, geralmente, a quantidade de material que estão expostas nesses lugares, né? Tem a facilidade, o lance também de, além de ter a partitura, ter o material sonoro e visual, né? O cara consegue ver a posição da mão, então você explica pro cara, ó, o toque tem que ser assim, o toque tem que ser assado, você mostra para ele visualmente, isso é bem interessante. Eu acho que é um universo que a gente está entrando agora ao longo dos últimos anos, com a globalização, internet, blá, 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 e que eu acho que esse ponto é super benéfico, e eu aconselho demais, e vou continuar fazendo cursos online enquanto eles aparecerem, e vou continuar criando os meus também. Eu acho que tem a coisa agora, eu vou falar um pouco sobre isso. Tem muita coisa da troca também, que esse é uma coisa que ainda precisa ser, dentro dos cursos online, ser trabalhada melhor, porque é uma coisa que faz muita falta, eu acho, o aluno junto com o professor. Então são coisas que a gente está tentando ainda resolver, como as lives, por exemplo. Muitas vezes a opção é criar uma live onde você vai poder tirar a dúvida do aluno, mostrar para ele as coisas aqui, enfim, não é ainda um encontro presencial, que você consegue escutar o som direto do cara saindo do violão, mas também é um outro recurso, você consegue fazer isso à distância. Cara, eu estou fazendo um curso, uma aula à distância agora, com um professor maravilhoso chamado Vicente Pascoal, que ele é do Rio de Janeiro. Eu estou adorando fazer as aulas com ele, é um professor de técnica de violão, e eu nunca tinha feito aula de técnica de violão na minha vida, e, cara, tá sendo maravilhoso, a gente está fazendo à distância, sabe? Então, além de eu tenho esse lado meu de ter criado o meu curso, de ter feito para as outras pessoas, mas eu também gosto e me dou bem com essa aula à distância, por internet, quando, claro, ela é bem feita com cuidado, feita com capricho. E agora a gente acabou de criar um curso novo online, um curso da Escola de Choro de São Paulo, que é um lugar onde a gente dava aula nos parques, aqui de graça para a molecada. A gente tinha 150 alunos, mais ou menos, e aí com a pandemia, todos os alunos ficaram desassistidos. E aí a gente, nessa tentativa de solucionar o problema, resolvemos criar um curso online da Escola de Choro, e dentro desse curso a gente não só assiste os alunos que já faziam parte da escola, que estavam desassistidos, mas a gente abriu o curso para todas as pessoas. A gente está abrindo em breve também um financiamento coletivo, nessa intenção de tentar levar cada vez mais música e o conhecimento para as pessoas. E nesse curso, a gente aborda tudo da maneira como a gente aborda lá nas aulas. Enfim, o meu curso ele tem
uma questão mais ligada, bem ligada com a parte teórica. A gente trabalha tudo com partituras, tudo escrito. O meu curso online pessoal. O curso online da escola, ele já é mais baseado na tradição oral, que é mais ou menos a maneira como vários músicos aprenderam a tocar, né? No meu caso, por exemplo, que é escutando, que é vendo as pessoas tocar. Então, é um curso tudo que a gente fala sobre assuntos teóricos, com certeza, sobre harmonia, só que, até por conta da dinâmica e da quantidade de material que a gente precisa produzir, a gente resolveu optar por um curso que fosse mais baseado nesse ensino oral, e eu acho que isso vai trazer também uma proximidade com as pessoas, né, de mostrar para eles onde tocar. Tem muita gente que ainda não sabe ler partitura, que está começando, então a gente aborda bem esse nível intermediário, sabe, do cara que já sabe fazer alguns acordes, mas que ainda não tem um conhecimento elevado para estudar, sei lá, escalas, improvisação. E aí a tentativa é de aproximar cada vez mais o aluno desse estudo e desse ensino online. Então vai ser uma experiência nova, acabou de abrir nessa segunda-feira, e aí a gente está soltando uma aula por dia, de 20 a 30 minutos aproximadamente. E isso vai acontecer durante 6 meses. Cada dia uma aula de um instrumento novo no nosso canal do YouTube. Quem quiser conhecer, é a Escola de Choro de São Paulo, só se inscrever no nosso canal, e aí daqui 6 meses eu te conto como é que foi, Marcelo, se o pessoal tá gostando desse outro jeito, se o pessoal tá se aproximando, mas eu acredito que vai ser bem legal. Pô, falei pra caramba aqui, desculpa, hein, gente. Não, que legal, Jean. Agora me conta uma coisa, esse canal aí do Clube do Choro, ele é aberto, esse que você descreveu? Aberto, a Escola de Choro, não é clube, é a Escola de Choro de São Paulo, só porque tem o clube aqui também, é a Escola de Choro de São Paulo. Então, é um canal aberto, você clica lá e tem aulas todo dia de 20 minutos. Isso, 15, 20, até meia hora, algumas aulas de meia hora. Todo dia uma aula nova, cada dia entra uma aula de um instrumento novo. Que legal. Então, é tudo baseado em... outra coisa que eu esqueci de falar, que é tudo baseado em repertório, né? O ensino é todo baseado em repertório. Então a gente escolhe uma música e a gente trabalha essa música durante um mês. E aí a gente aborda todos esses aspectos, no caso do violão, harmonia, ritmo específico daquela música. Aí todos os professores trabalham essa música. Aí no mês seguinte, uma nova música, um novo gênero, né? Como você sabe, o choro tem subgêneros. Então, num mês a gente trabalha o machixe, no outro a gente trabalha o choro tradicional, no outro um samba-choro. E é isso. Então, a gente aborda as questões rítmicas, harmônicas, análise, tudo isso e tentando passar por uma linguagem mais falada, um jeito oral. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Legal, parabéns, Jean. Eu sou fã dessas coisas aí, acho impressionante, bicho, incrível, parabéns mesmo. Obrigadão, Marcelo. Marco, e você, como se sente nessa mudança? Acho que a mudança para você é mais brusca, né? Porque você já estava bem sedimentado numa forma de lidar com isso, e hoje, de certa forma, estão havendo mudanças que vinham, de certa forma, mais gradativa e agora foi um pouco mais repentino, né? Como você se sente nessa mudança? Para a gente, outra geração já é mais difícil, né? Porque enfim, são novidades, né, que vem aparecendo e vai trocando, né? É uma realidade nova, você tem que se adaptar. Eu tenho uma certa dificuldade, mas estou tentando. Né? Estou planejando, ainda não consegui montar um curso do jeito que eu quero e tal, né? O grande problema que eu vejo nessa história tem uma fronteira que para esse tipo de curso na internet, ela às vezes pode ser perigosa. Isso sou eu que acho, a minha trava na história, né? Que é o limite entre o acessível e o medíocre. Né? E a gente sabe que tem muita coisa que já caiu no medíocre, assim, né? Então, isso forma um certo limbo, né? Porque é claro que a gente tem pessoas que são extremamente gabaritadas para passar informação e para ensinar, entendeu? Que, de certa forma, gostam disso, têm experiência, né? Mas esse mundo novo, como diz o Jean, na internet, essa coisa toda que surgiu de uns anos para cá,
possibilitou também, enfim, é extremamente democrático. Qualquer um pode se arvorar a ensinar, e às vezes de uma forma um pouco equivocada, né? Tô de acordo, Marcão. Oi? Tô de acordo contigo. Então, eu também. E aí eu acho que eu tenho tentado entender melhor ainda, porque isso tudo é muito novo, né? A minha história, por exemplo, e da minha geração, né? Eram outras questões que a gente enfrentava, né? A gente buscava, essas ferramentas não existiam, né? Então, mas eu acredito muito nelas. Eu acho que especialmente agora, depois dessa pandemia, que é um fenômeno mundial, né? Isso atingiu o mundo inteiro, né? E está levando as pessoas, né? Eu mesmo tenho recebido convites, por exemplo, para participar de festivais. Já mandei vídeo para a Coreia, para a Austrália, para a China agora, estão querendo, entendeu? Então, coisas que são feitas agora, então, é uma nova possibilidade, não só da expressão artística, né? Você tocar, como também para o lado do ensino, né? Passar informação e tal, não sei o quê. Então, acho que tem que haver muito critério, assim. Acho que as pessoas que querem fazer, né? Tem gente fazendo muito bem, né? Eu já vi as coisas do Jean, do Rogerinho, né? Aí não tenho o que dizer, porque os caras sabem do assunto, né? Que está abordando, mas eu acho que antes da pessoa começar a se arvorar, né? Pensar um pouco e fazer uma autoavaliação, uma autocrítica para quando divulgar uma coisa, divulgar com consciência, sabedoria, né? Sei lá, é a minha opinião. Esse é um Com problema certeza. Dessa situação online, que acho que mais do que a coisa criteriosa e o nível de acabamento que você está sugerindo, Marco, existe charlatanismo mesmo, né? Pilantragem mesmo, gente que fala sobre o que não faz a mínima ideia do que está falando, utilizando termos que tem uma conotação e explicando como se fosse outra coisa, e isso causa uma confusão imensa em torno de quem está começando, né, e se enveredando a querer entender os termos musicais e querer relacionar o que ouve com o que entende, com o que é capaz de tocar. E aí você pega um charlatão desse pela frente que diz que A é B, daqui que a pessoa despassa isso lá na frente é um problema muito grande. Assim. Eu acho que tem essa contramão que eu não sei como é que a classe musical vai desfazer, porque na prática isso também acontece de certa forma no mundo real, né? Isso também acontecia, talvez em menos uma proporção menor, mas quem aqui já não ouviu história de que certo amigo que tocava pra caramba deixou de tocar no bar e entrou um médico que tinha aprendido a tocar no lugar dele, entendeu? E assim, isso é algo preocupante mesmo no mundo online, porque você tem a possibilidade de alcançar um número muito maior de pessoas e prejudicar um número muito maior de pessoas do que uma pessoa que fazia isso localmente, né? Acho que é uma preocupação muito válida. Isso aí que você falou, Marcelo, é uma coisa que essa quantidade, até quando fui fazer o curso online, conversei com o Jean, que o Jean já tinha feito, né? E mostrei a minha intenção do meu curso, que é esse lance da oralidade que o Jean citou, que eles vão fazer com a Escola de São Paulo. Porque o que acontece? Quando eu e o Marco, a gente lançou o método ele abriu várias portas para que eu ministrasse workshops em vários cursos, né? Aqui do Brasil, foi praticamente todos aqui. Curso de verão, curso de inverno, ministrei workshop fora do Brasil, em vários lugares também. Então, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que as pessoas, mesmo os caras que já tocavam bem, muitas vezes os caras tinham a mesma lacuna que o cara que era iniciante. Aí eu fui pensando e fui tendo a experiência, e aí uma coisa que me motivou bastante a fazer o curso online foi o lance das pessoas não saberem, assim, profundamente, saber mesmo, saber com certeza, o básico, sabe?
O básico, sabe, os arpejos. Os arpejos são o início de tudo, né, disso que a gente faz. Então, quando eu comentei com o Jean, mostrei para ele, né, como é que seria, como é que era o lance, né, e, assim, uma coisa que eu fiquei, que no decorrer desse tempo todo, também dando aulas, ministrando esses cursos, eu fui percebendo que rolou, em algum momento da nossa história, eu estou falando até mais especificamente do nosso universo do violão de 7 cordas, mas isso acho que pode ser de uma forma geral. Por que aconteceu? Eu acho que houve um desequilíbrio entre a sistematização das linguagens e o lance da oralidade que se perdeu, né? Eu estava conversando com o Jean, é uma coisa que me preocupa bastante, por exemplo, né? A gente fez o encontro que o Jean promoveu, por exemplo, em janeiro, que foi muito legal, que você estava lá, né? Aí tinha a geração do Luizinho, né? 60 anos. Aí o Carlinhos, 7 cordas, 50 anos. Eu, 40 anos, o Jean, 30 anos. Cadê o cara de 20? Não tem. Não tem. Não tem. Cadê o cara de 20 anos? Então, assim, esse lance, o que mais me motivou foi de mostrar esse lance de um jeito simples, objetivo, direto, né? Do jeito oral, que a pessoa, para aprender esse básico, que é fundamental para o cara fazer uma condução de baixo, o cara fazer, né, o baixo melódico ou o baixo cantado, e fazer as resoluções certas das baixarias, né, a condução de sabe, coisa assim básica, que é baseado nos arpejos, as pessoas não sabem, né? Então, o que me motivou foi isso, para que as pessoas... porque eu acho que falta isso, a pessoa tem que ver, ouvir e imitar, que é o processo pelo qual eu passei e que o Jean passou, mas que hoje em dia, por causa dessa sistematização, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, que é legal, eu acho que tem que ter mesmo, só que eu acho que perdeu um pouco o equilíbrio. Muitas vezes eu chegava para dar aula para a galera, pessoal, cadê a cifra? Cifra de flor amorosa, cifra de... Sabe? Então, se perdeu um pouco assim desse lance do repertório básico que o cara tem que saber, né? Uma coisa que, assim, pô, para você entrar numa roda de choro, saber ali, pô, 10 choros que sejam, que você saiba, sabe? Se perdeu muito esse lance do que o Jean citou, da oralidade, da troca, né, de você ver. Então fica muito esse lance, como é que eu posso falar de uma forma mais direta? A dependência do papel, entendeu? Então, uma das coisas que eu falei no curso, eu falei, ó, meu curso não tem nada escrito. Vai me ver tocar, vai imitar e vamos tocar junto. Então, o cara vai ver, vai ouvir. Claro, como o Jean falou, tem ali, eu explico, teoricamente. O Marcão até, que é meu irmão, foi lá, participou, deu uma aula para a galera sobre a formação dos acordes, né? Que é fundamental, né? O meu professor, que era super amigo do Marcão também, o Alencar, ele falava uma coisa que eu guardo para sempre, né? Ninguém chega a Papa sem celebrar a missa no interior. Então, acho que está faltando celebrar a missa do interior. Bom pra caramba. A verdade é essa. Ô, Rogério, e uma coisa que você descreveu que, para mim, se for isso, é uma surpresa, são pessoas interessadas no choro e que não tem um repertório, não tem interesse em formar repertório e que termina... Não, tem interesse, mas assim, fica aquele lance a pessoa com a pastinha cheia de cifra. Entendeu? Na realidade, quando a pessoa... porque o papel, assim, posso até estar equivocado, mas assim, o papel ele tem uma importância fundamental também. Vamos supor, eu e o Marco e o Jean vamos gravar um lance aqui no estúdio, cada um tá ali com a sua parte, é uma forma da gente gravar mais rápido, ok, beleza. Tô tirando uma música aqui, dúvida na melodia, vou lá, pego a partitura, beleza, isso é super importante. Agora, uma linguagem que a gente faz, que é uma linguagem improvisada, como o Jean, né, se baseou naqueles discos lá do Cartola, que o Dino toca, aquilo é tudo improvisado, né? O Dino não olhou uma cifra e muito menos uma coisa escrita, melodicamente falando, né? Então, como é que eu acho que é importante a pessoa ter as ferramentas para entender como é que funciona o processo de criação, né? Porque se eu pegar lá, muitas vezes, vários cursos,
Eu vejo assim muito, não o caso do curso do Jean, mas tem muitas pessoas que vendem um curso baseado em transcrições. Transcrição não vai ensinar um cara a aprender uma linguagem que é totalmente improvisada e criativa. Com todo carinho e respeito, não vai. Não é, Jean? Então, com certeza, estou de acordo. Eu acho que o que o Rogério está querendo dizer é que assim, a gente está... o ensino do violão de 7 cordas é uma linguagem popular, né? Ele vem desse lugar de que as pessoas se juntavam para tocar e aprendiam a música na hora, muitas vezes. Ela hoje, às vezes, o que o Rogério quis dizer é que está um pouco distante assim do cara treinar o ouvido, né? A música, mano, a gente aprende ouvindo, né? Você entende música ouvindo, música é som, é por aqui, né? E aí as pessoas estão, às vezes, tão presas ao papel, para tocar aquela música, o repertório tem que estar tão preso ali ao papel, que a parte do ouvido, que é o que vai realmente fazer o cara se desenvolver, fica meio deixada de lado, né? O cara tem que entender que aquilo é um 2-5-1 por aqui, não por aqui, né? Porque a hora que tiver aquilo na outra música, ele vai saber reproduzir. Então eu acho que é isso, né? É saber usar as duas coisas, saber usar o teórico e não esquecer de usar o ouvido. Só que é isso, as pessoas esquecem. Eu dei aula num lugar durante 7 anos, que é o Auditório Ibirapuera, que tem a coordenação do maravilhoso Proveta. Parei o ano passado e nesse lugar tinha vários instrumentos que eram, a gente prezava por isso, desenvolveu o ouvido, e tinha outros professores que era realmente tudo pela partitura, e aí aprendia o choro pela partitura. E aí o cara sabia tocar 300 choros, tinha uma puta técnica, um baita som de saxofone, baita som de clarinete, vários instrumentos, e aí às vezes parava para tocar um choro, peraí que eu preciso pegar minha pasta. Então, técnica super bem desenvolvida, e era uma escola de música popular, que é maravilhosa, que eu amo. Não tô, veja bem, não estou criticando o método de ensino, não, totalmente. Só acho que em vários momentos faltava esse outro lado, e não é só nesse lugar, em vários outros que ensinam música popular, às vezes o lado do ouvido fica deixado de lado, né? O lado da percepção. A percepção musical na academia, na minha opinião, pela faculdade que eu estudei, nas escolas que eu passei aqui em São Paulo, quando eu estava estudando ainda estou, né? Mas quando eu estava estudando na parte de formação, eu quero dizer, formação acadêmica, elas ficavam num lugar muito distante do instrumento, da prática real. E isso era muito comum na minha sala de aula. Os caras não conseguiam escutar um 2-5-1, conseguiam escutar um dominante. Por quê? Porque estava tudo... O jeito de ensinar era tudo na lousa, era explicado de um jeito que era separado do instrumento. Então, acho que é nesse lugar, mais ou menos, que o Rogerinho tá querendo chegar, né, Rogerinho? Exatamente. Falta um pouquinho disso, né? É como se a gente fizesse assim, ó, Marcelo, porque quando a gente toca, eu acho muito parecido com a linguagem. O nome já diz linguagem, né? É igual parecido com falar. É igual eu virar para um bebê de 2 anos, pega a gramática aqui e vai aprender a falar agora. O que a gente faz quando aprende a falar? Papai e mamãe. É imitar. A primeira coisa que tem que fazer é imitar. Então é isso, cara. Eu vejo da mesma forma. O processo musical, primeiro você tem que imitar, aprender as palavras, formar as frases, para depois você saber discorrer sobre um assunto determinado. Eu penso dessa maneira. E só voltando no assunto que o Marco tinha falado antes, que eu tô super de acordo, que é com relação a isso, né, bicho? Às vezes eu e o Rogério mesmo, a gente conversa. Pô, cara, você viu aquele cara dando aula de 7 cordas, não sei onde, vendendo curso, não sei o quê? Aí o cara tá explicando o negócio, que é uma frase, às vezes uma simples. O cara tá tocando aquela frase errada. Não, eu tô ensinando essa transcrição do Dino. O cara tocou 1, 2 frases ali, e aquilo que o cara ensinou tá errado. Realmente é isso, né? Então, é um lugar onde você precisa ter muito cuidado. E é isso, acaba pegando muita gente que está desavisada, que não conhece do assunto, que às vezes acha que o cara... Aparece um link de um anúncio na página do cara, o cara vai lá, clica no botão e está aprendendo com um cara que não sabe, que não tem experiência, que nunca deu aula, que não toca, que não dá aula
tá ali realmente, como o Marcelo falou, às vezes aproveitando da situação. Então, realmente, o cara que vai estudar, é importante que ele faça uma pesquisa antes, né? Enfim, enquanto a gente não consegue ter um controle disso, igual numa academia, que não vai entrar um cara despreparado para dar aula, que a gente, enquanto a gente não consegue ter esse controle sobre isso, que é meio complexo, acho que e o mundo da internet, como o Marco disse, é democrático nesse sentido, permite que qualquer pessoa possa fazer e anunciar o que quiser. Enquanto isso, torcer para que as pessoas que queiram aprender pesquisem um pouco, né? Acho que é um conselho, dá uma pesquisada, vá atrás, pergunta para um, pergunta para outro, e, enfim, também é importante o cara ver com quem ele se identifica ensinando, mas é isso, pode acontecer de várias vezes acabar caindo nesse lugar, né, Marcão? Que realmente é bem perigoso. Eu e o Rogério, a gente comenta muito sobre isso. É verdade. Aquela história, né? Você pode enganar pouca gente durante todo o tempo, ou muita gente durante pouco tempo, mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo. Então, acaba que uma hora esses caras vão cair no limbo, né? Uma hora cai. Mentirosos da história. Mas acaba sendo prejudicial, né? Mas eu só queria também aproveitar aqui que eu estou falando para reforçar essa história de que a história do ouvido e o papel, né? Então, que é fundamental. Na minha experiência na academia, porque a academia também é cheia de problemas, né? Eu me lembro quando eu vim de Brasília. Brasília eu era meio que se chama de macaco gordo, né? Aquele cara que quebra os galhos, né? Porque eu entrei cheio de energia quando eu fui contratado lá pela UNB. Então, além de ter criado o curso de violão, eu também dava o curso de harmonia, que tinha uma certa carência de professores, criei o curso de harmonia funcional lá que não tinha, e ainda era o regente do coral, enfim, cuidava do coro da universidade. E quando eu vim transferir a Brasília, eu vim para ser professor de harmonia. Na época, era um curso esdrúxulo que chamava-se Harmonia e Morfologia, ou seja, era um curso que tratava de harmonia e de formas musicais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A estruturação musical, a forma da música e tal, não sei o quê, não tem nada a ver com o conhecimento e a teoria da harmonia em si, né? São cursos, um é curso de análise, entendeu? De formas musicais e o outro de harmonia. E eu me lembro que eu sempre tinha uma certa dificuldade, percebia e aí eu tinha uma turma que já era quinto período de harmonia. E um dia eu comecei a explicar qualquer coisa na sala, ele me deu um troço na hora que eu falei, bom, turma, um teste. Aí os alunos já gritam, o professor não avisou, é prova. Eu falei, não é para nota, não, é só para uma... Eu quero isso para eu poder fazer uma avaliação. E aí fiz um teste de percepção, entendeu? Exatamente isso, tocando cadênciazinha, aquela tônica, subdominante, dominante, tônica, sabe assim? Coisas simples, depois indo para um sexto grau, diatônico, depois algumas coisas com umas dominantezinhas secundárias e tal. Fiz assim uns 10 ditados harmônicos no piano e eles tinham só que dizer o que era. Foi muito chocante, porque assim, mais de 90% da turma errou quase 100% do teste, entendeu? Então, foi aí que eu resolvi, falei, não, eu tenho que também criar aqui o curso de harmonia funcional, né? Funcional nesse sentido, que a gente, claro, raciocina em termos de função harmônica, mas aborda essa linguagem, né? Que eu costumo chamar que é a linguagem do jazz e tal, não sei o quê, que é isso que a gente tem visto, assim, na música popular brasileira, até no choro, né? De certa maneira, o jeito de cifrar, o jeito de se comunicar, a liberdade de improvisação e de criação coletiva, assim, acontece, né? E aí, tem uma coisa que eu sempre digo e que eu acredito piamente nisso. Você vai fazer contato com uma música pela primeira vez, procura uma gravação. Procura saber de uma boa gravação e vai lá ouvir, entendeu? E tenta assimilar o máximo que você puder assimilar a partir da gravação. Tire suas conclusões, entendeu? Cifre do seu jeito e tal, não sei o quê. E depois você vai pedir ajuda aos universitários. Vai atrás de um papel, entendeu? E aí você até confronta, porque só você testando a sua capacidade auditiva, né? Sua percepção harmônica, melódica, rítmica e tal, não sei o quê, é que você vai saber quem você é dentro
do panorama musical, né? Porque não adianta você ter uma pastinha cheia de cifra e partitura, entendeu? Se você não entendeu, né? Aí você vira um técnico executante, que é uma coisa que a academia formou durante muito tempo. E está em xeque já há muitos anos também, né? Porque começou a aparecer, porque sempre houve uma certa fronteira, que é uma bobagem entre a chamada música clássica e a música popular, né? Eu acho que é mais uma questão de classe social, essa coisa, do que propriamente da arte musical. A arte musical, ela não é. Então, porque é uma, né? Porque assim, aí, sei lá, o camarada, a aula de instrumento dentro da academia tem que ser individual. Alguém que propunha uma aula, por exemplo, em grupo, você formar um grupo de 4, 5 pessoas, era mal visto. Eu mesmo propus isso dentro da UFRJ e fui repudiado veementemente, né? Entendeu? Então, aí você diz assim, mas, pô, né, o cara vai estudar física quântica, entendeu? Ele está numa sala de aula junto com mais, sei lá, 20 neguinhos, até mais às vezes, né? Ou seja, uma matéria complexa. Por que a única explicação é porque é uma herança, entendeu? É uma herança meio aristocrática, europeia, entendeu? Dessa coisa de ter o personal trainer, né? Para você fazer né? Então, tem alguns equívocos, assim, dentro da academia, que é para nivelar. E eu acho que o grande teste mesmo para quem está a fim de mergulhar e seguir a carreira de músico é você testar o seu ouvido, né? Então, quanto mais você conseguir perceber, entendeu? Entender. É claro que a gente não consegue entender tudo, tem certas coisas que são misteriosas, né? Até o fim da vida, e essa é a graça, né? Porque se você desvenda tudo, perde a graça, né? Tem sempre o mistério, né, que fascina a gente e que faz a gente correr atrás e tal. Mas é isso aí. Então, pô, acho que vocês estão, o Jean aí, está coberto de razão mesmo. Papel é secundário, sabe? Primeiro o ouvidão, né? Depois que você enfrentou alguns limites, você busca alguma ajuda e tal, de cifra, enfim. Total. Eu gosto disso. O Proveta na escola, ele fazia uma coisa legal, que eu acho que era a coisa de passar para os alunos a coisa técnica antes, né? Ele tinha uma outra visão na cabeça, né? A visão dele era o cara o músico, eu conversei muito disso com ele, era o músico que chegava lá na frente e tinha um outro problema, que era uma coisa que ele via muito acontecer com a coisa dos sopros. Pô, o cara toca música instrumental, aí o cara gosta de improvisar, não sei o quê, mas tinha coisa pro Proveta, o que incomodava ele era o problema do som, era o cuidado com a sonoridade e tal, e aí eu sinto que ele levava um pouco para esse lado. Então, acho que tentar achar o equilíbrio é o difícil, né? A parte técnica, arrumar o cara ali o máximo que você puder, e junto com isso ter a música, ter a percepção, ter o ouvido. É um desafio realmente grande e acho que a gente vai continuar a vida inteira buscando isso aí, né? Exatamente. É coincidência falar isso aí, viu, Jean? Eu também tenho um curso online, né? E a primeira aula é o equilíbrio desses fatores, bicho. Que assim, você tem que ser capaz de escutar o que você é capaz de tocar, essa parte mecânica, né? Alinhar a parte auditiva com a parte mecânica, de certa forma, com o entendimento, como o Rogério falou aí, de saber a formação das tétrades, da formação de tríade, tétrade, as relações com as escalas, e ser capaz de visualizar isso. O nosso instrumento tem essa questão visual, né? Você consiga enxergar o braço todo do instrumento como um todo, né? Acho que esses 4 elementos, mesmo, eu acredito bastante nisso, que mesmo no início, mesmo você aprendendo os primeiros acordes, você está aprendendo a sonoridade da tríade maior, se você já souber ouvir ela, souber executar ela de uma forma com sonoridade e entendendo como ela funciona no braço do instrumento, e, de certa forma, com entendimento melódico, intelectual também, que ali só são 3 notas, estão se repetindo empilhadas de forma diferente, dependendo do voice. Acho que para cada um desses tijolinhos que você coloca, se ele estiver bem colocadinho ali, é mais difícil da pessoa se frustrar num momento como que vocês estão descrevendo aí, que às vezes o cara chega
já está tocando, mas aí não entendeu nada, que nem o Rogério falou aí, não entende as ferramentas, os fundamentos, ou o Marco falou aí de gente que está em harmonia 5 e não consegue ouvir 1, 2, 5, 1, 6, 2, 5, né? Se essas coisas são resolvidas na etapa correta, na hora que o cara estava conseguindo tocar ali, aprendendo a tocar um 6, 2, 5, aprendendo a parte mecânica, né? A tirar som daquilo ali, se ele já começa a ouvir, ou vice-versa. Às vezes tem gente que ouve pra caramba também. Aposto que muita gente conhece aqui, gente que tem um ouvido, você vê que é um ouvido musical super desenvolvido, mas que deixou um monte de outra coisa para trás e fica achando que não é capaz por causa dessas outras situações que deixou para trás, né? Acho que esse equilíbrio é fundamental. Assim, obviamente que é utópico você ter esse equilíbrio o tempo todo, como o Marco falou. Tem coisa que a gente não consegue ouvir. Vai o tempo todo ter esse mistério, mas se você estiver atento a ele, é mais difícil de você se frustrar no processo e tal, o tempo todo entusiasmado e com a conexão com a música que te traga felicidade, né? Que te traga bem-estar com ela. Isso aí que você falou, eu acho que é importante demais, o lance do equilíbrio, né? E voltando mais atrás um pouco, o Marco falou uma coisa que eu acho que é fundamental também. A pessoa quer tocar alguma coisa, ter como referência uma gravação boa, né? Uma coisa, porque se a gente parar para eu acho que é muito necessário a pessoa aprender música lidando com a situação real que ela vai enfrentar na música, né? A música é igual aquele rio que a folha cai no rio. E ela vai andando, ela não vai, não, espera aí que eu vou fazer o baixo agora. Não dá para esperar, não espera não. Então você tem que estar acostumado a lidar com isso, né? É a harmonia que vai estar acontecendo, as notas que você pode tocar e a precisão rítmica que você vai precisar tocar, né? Porque na realidade é isso aí que você falou, Marcelo, o lance do equilíbrio da ciência, né, do conhecimento somado com a percepção e o lance da memória mecânica, porque quando a gente chega lá numa roda para tocar, para gravar ou para fazer um show, ninguém vai ficar lá, poxa, agora eu vou começar o baixo aqui da sétima. Ninguém pensa isso, pô. A gente sai tocando, né? Então, o lance da prática real, da situação real que a pessoa vai passar, eu acho que é fundamental a pessoa tentar ter esse contato com a música através da realidade. Eu acho que é isso. Opa, perdão. E eu acho que isso é um grande desafio da academia, né, Marco? É um grande desafio da academia, fazer com que o que acontece ali naquele prédio corresponda ao que acontece na noite com a folha andando aí. O Rogério colocou, bicho, você vai com a folha ou você não vai, e a folha vai te deixar para trás. Não, mas eu acho que a coisa está mudando, né? Já começou um processo de mudança, né? Desse pessoal que veio do que se chama corriqueiramente de música popular e tal, não sei o quê, né? Os instrumentistas, né? Então, porque esse negócio do popular também é meio perigoso. Eu já conversei com o Rogerinho algumas vezes, porque, enfim, eu tenho um certo, enfim, certa dificuldade de aceitar esse termo, sabe? Eu sei que o Jean contou a história né? Aí tem sei lá, lá em Itajaí tem o Conservatório de Música Popular Brasileira, né? Aqui no Rio fizeram, na Unirio, bacharelado em Música Popular Brasileira. Eu acho perigoso esse negócio de música popular, entendeu? Porque isso pode dar maior... Porque música popular é bem amplo, entendeu? Sertanejo universitário é música popular, aquele pagode de má qualidade é música popular. Tem as piores coisas que a gente que gosta de música e lida com a arte musical de uma forma séria e profunda, tem coisas que a gente acha que, entendeu? Não valem a pena serem abordadas ou não entram dentro. E esse caldeirão musical que a gente, de certa maneira, nos atrai, nos fascina, ele é muito grande, né? Não é uma coisa que está restrita ao mundo do choro, ou ao mundo do violão clássico, ou da música clássica, né? Tudo, até, sei lá, tem uma manifestação. Você mesmo ver um cara fazendo um negócio de muito amplo. Um indiano, entendeu? Fazendo um negócio com a boca e tal, não sei o quê. Ritmo em cima de 17 tempos. Você fala, caraca, eu acho, né?
O próprio Edu Ribeiro, né, que o Jean citou aqui, né? Toda vez que eu vejo o Edu tocar, eu saio meio de cabeça baixa pensando assim, pô, eu achava que era até bonzinho de ritmo e tal. Porque é um senso rítmico absurdo, né? Tem uns caras que... Então, sei lá, divaguei um pouco aqui, mas... Não, Mas aí, sim, mas essa é uma coisa do popular, tem né? uma mudança que está acontecendo e esse pessoal que veio dessa tal música popular trouxe novos desafios, né? Você tem um cara, por exemplo, sei lá, eu vou citar esse que é um amigo querido de todos nós, que é o Yamandu, né? E que é um fenômeno mundial hoje, enfim, tem um prestígio, uma popularidade incríveis, né? E com toda a razão para ter, né? O Yamandu é um cara que vem, entendeu? Vem dessa coisa, não tem nada de formação acadêmica. O cara, né, a família era o pessoal que saía pelas estradas e tal, o grupo do pai, da mãe e tal, ele molequinho cantava lá, foi tendo esse contato real com a música mesmo, né? E hoje é um cara que toca com grandes orquestras no mundo inteiro e tal, não sei o quê, né? Já foi convidado no Canadá para tocar o concerto de Aranjuez, por exemplo, né? Imagina, isso o mundo clássico deve ter se chocado. Esse cara tocando. Mas é isso, tem uma bagagem, né? O cara traz uma coisa, e esse é o mundo atual. É isso que a gente. Então, essas diferençazinhas, entendeu? Essa coisa meio rançosinha da academia e tal, isso tem que acabar. A academia teve um tempo, eu me lembro, tinha um professor na época que eu estava na UNB, não sei se o Rogerinho chegou a conhecer, o Gonzaguinha, que era um clarinetista, já falecido há um tempo. Não. E tinha uma coisa que ele dizia que, já naquela época, ele dizia assim, a tendência das escolas de música, das academias de música, né, especialmente dentro das universidades, é se transformarem em centros de musicologia. Entendeu? Então, assim, hoje em dia se pensa muito mais a música do que se faz música dentro das academias. Né? Isso é um problema, eu acho. Eu acho que o fazer, não que não estou desprezando a atividade psicológica, sabe assim? Eu acho que ela é importante também, mas eu acho que o fazer música é o fundamento da história, né? Se você não faz o som acontecer, né? Aí para a gente ficar só no nível das ideias, falando sobre música e pensamentos profundos e tal, né? E eu acho que isso esse acesso que facilitou muito o acesso com todas essas ferramentas que a gente tem hoje e tal, não sei o quê. E eu acho que, de certa forma, abriu e facilitou o acesso ao ensino, digamos, mais acadêmico, né? Acesso a material didático, livros, métodos e tal, não sei o quê. Hoje em dia, eu me lembro quando eu comecei, né? Sou contemporâneo do Beninati também, a gente chorou muito as mágoas juntas, assim, em tempos idos, que não tinha, né, cara? A única coisa que tinha era no disco, que virava ali, não tinha método, não tinha livro, não tinha partitura, entendeu? Hoje em dia você tem vídeos, né? Você entra no YouTube, você tem uma infinidade, você vê o cara tocando ali, você pode parar, como diz o Jean, você para, volta, vê de novo no outro dia e tal, e vai devagarzinho, e a gente vê o resultado disso. Tem uma nova geração aí, entendeu? Pintando, né? Aí, enfim, essa turma toda aí, o próprio Jean, né? E que já veio com né? Com esse calço de informação dado pela rede social, pela internet e tal, não sei o quê. E a gente vê o que isso possibilitou, né? A gente tem uma qualidade hoje, né? O que não acontece, a gente teve grandes expressões no Brasil, expressões musicais, cantores, né? Cantautores, como diz o italiano, né? Cantores, compositores e tal, como a gente tem, os velhos são os melhores até hoje, né? Então, eu acho que aquela geração dos anos 60 e tal, né? A gente tinha Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, depois João Bosco, Djavan, um pouco mais tardiamente. Esses caras que eram muito impressionantes do que faziam, né? E de uma forma totalmente intuitiva, né? E hoje a gente, nesse universo, né? Eu não sei se está muito limitado, mas de certa forma não, porque tem esse espaço de... A gente acaba sabendo. Não que não tenha, tem muita gente legal. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que a qualidade do instrumentista brasileiro
subiu de uma maneira incrível. Assim, hoje a gente tem craques em vários instrumentos assim, que, cara, são verdadeiras referências. Assim. Eu acho que você É descreveu isso aí, bem Marcão. a coisa do desafio aí. Esse desafio aí mesmo, Marco, de não ficar um lugar de ter musicologia só, né? De ficar só pensando. Exatamente. Mas, por outro lado, só para a gente concluir, que já estamos quase 2 horas aqui, outro dia eu estava conversando com uns amigos meus bateristas e falando de como a história da bateria do jazz é bem escrita, né? De Chick Webb, né? A Max Roach, chega o bebop, depois o hard bop, isso tudo é super bem escrito, Elvin Jones, Tony Williams, né? Você vê a discografia e tem isso tudo muito bem catalogado e documentado, né? Na história do instrumento. E na bateria brasileira tem um monte de nome que assim você não entende muito bem, né? Dom Romão, onde se encaixou ali do lado de Edson Machado, e eu acho que a academia, só para defender também a minha postura acadêmica aqui, que eu acho que a academia tem uma função fundamental nisso, em voltar e resgatar, né? Dizer, ó, quem fez, ó, qual foi a história, quem veio antes de quem conversava com quem, né? Vai falar de você conversando com o Bellinati em algum momento, né? Ó, Marco Pereira conversava com Paulo Bellinati sobre a falta de bibliografia na época deles. Eu acho que isso é importantíssimo também na academia. O que eu defendo mais uma vez é o equilíbrio, né? Da gente ter a parte, não ficar só no musicologia, mas também não ficar de esquecer todo mundo que está fazendo e continuar fazendo, porque é importantíssimo esse processo histórico, pelo menos eu acho. Né? Tem uma Com certeza. coisa, sem querer ocupar demais o espaço aqui, mas só um comentário, porque tem uma coisa na academia que... Por favor, Marco Pereira, ocupe o espaço. Que é o seguinte... Por favor. Porque é o seguinte, às vezes para você entrar, né? Eu entrei na UNB e tal, não sei o quê, depois consegui, até com uma certa sorte, assim, que não é muito fácil conseguir, eu consegui, sem nenhum trambique, foi tudo... eu FRJ e tal, e eu já estava sonhando em poder estar no Rio de Janeiro e tal, queria vir para cá. E, enfim, fiz essa mudança. É difícil, não é fácil, né? Entrar na academia. Você passa você faz uma semana. Eu já fui banca de vários concursos no meu departamento e tal, e cara, é cascudo, assim, não é um negócio que tem que se preparar muito bem para entrar. Opa, perdemos o Marco. Alô? Vocês estão aí? Rogério, eu tô ouvindo vocês bem. Tô. Marco cortou. Voltou. Tá. Opa, subir de novo. Agora caiu. Acho que a internet está ruim. Mas enfim, voltou, Marcão. Não, você estava falando das bancas, do quanto é cascudo o processo de entrada, né? Você então, eu estava dizendo, é muito difícil entrar. E acho que depois que a pessoa está dentro, a pessoa, de certa maneira, se acomoda um pouco, né? Porque você tenta se garantir. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém quer dar mais cara a tapa, sabe assim? Você já passou você já gramou, entendeu? Sofreu ali aquele processo para entrar e depois você meio que... Então você se acomoda naquela situação. É muito difícil, agora vem o que eu estou querendo dizer mesmo, é muito difícil alguém, um acadêmico assim, abrir o peito e dizer assim, cara, esse assunto eu não manjo não, você pode falar disso para mim? Eu quero aprender isso aí, entendeu? E fale disso mais, eu quero saber mais, sabe assim? Ter essa disponibilidade, esse peito aberto, sabe assim? A franqueza dizer, porra, esse assunto eu não sei, mas eu acho que é importante, eu quero saber. Então, e aí é que atravanca um pouco o progresso, sabe? Astravanca o progresso. Então, porque tem uma certa comodidade dentro da academia, né? Uma coisa de respeito mútuo, assim, mas ninguém se questiona muito, né? Então, é difícil mexer. Mas eu acho que a tendência vai mudando, sabe assim? Enquanto a gente tiver, né? se esses caras de agora aí não acabarem com essa porra toda, né? A tendência, eles estão querendo, mas a gente não vai deixar isso, não. Outra coisa que... Ah, não, fale, Jean, desculpa, pode falar. Não, só queria
porque a gente está aqui debatendo sobre o ensino da música que eu chamei de popular, então eu queria falar das duas coisas, só para deixar claro que concordo com o Marcão sobre o termo popular, que às vezes a gente usa, tipo, quer dizer uma coisa e às vezes parece outra, realmente um termo que a gente tem que começar a tomar cuidado, né? Até para falar da música que a gente faz, né? Se a gente for comparar um quarteto de cordas e um quarteto de choro, ou uma big band, que a gente pode chamar de música popular, mais ou menos, né? Qual que é a diferença entre eles? O que caracteriza um, o que caracteriza o outro? Concordo que realmente é um lugar meio que a gente tem que tomar esse cuidado. E falar também, bicho, que a academia para mim foi um negócio assim libertador, porque às vezes a gente tá falando de coisas que não são tão legais. Pô, quando eu entrei lá, eu tive contato, eu era um chorão, conhecia choro e samba. Eu entrei lá, bicho, minha cabeça explodiu. Um campo enorme de possibilidades se abriram. Eu aprendi, enfim, depois de lá que eu fui estudar arranjos, composição, é extremamente importante, né? Só para, porque às vezes, sei lá, o ouvinte que tá aqui acompanhando a gente às vezes não acompanha, não conhece tanto bem o meu trabalho, a minha caminhada, então só para deixar claro assim que é super importante, como o Marcelão colocou aqui também, e como o Marco disse, vamos torcer para que os caras não sucateiem tudo, realmente muitos trabalhos sérios, importantíssimos, que vão mudar a vida de muita gente, então na academia com certeza. Porque o fato da gente fazer algumas críticas, né, não significa que a gente negue a importância, né? São fundamentais. As críticas que a gente faz é só no sentido de buscar uma coisa melhor, né? Aprimorar, enfim. Sim. Né? Exato. Essa é a ideia, né? Essa história, sem querer esticar muito o assunto, mas essa história da música popular, eu acho porque a gente, você vê, a gente não tem uma estabilidade democrática nesse país, nunca teve, né? Então, a gente vê que é golpezinho atrás de golpezinho, cada hora aparece um maluco, sabe assim? E, nos últimos tempos, né, o que a gente tem visto na história recente do Brasil, então, eu vejo assim, isso eu conversei com o pessoal do Conservatório de Itajaí, sabe assim? Conservatório de Música Popular de Itajaí. Disse assim, pô, amanhã muda o prefeito aqui, sabe como é que é? Porque alguém foi eleito ou por fake news ou por caralho que seja, entendeu? E aí, pô, isso pode ser um cargo de confiança, entendeu? Aí bota um cara que acha que tudo isso que a gente faz é uma porcaria. Porque quando, na verdade, assim, quando os músicos, em geral, e até a própria bacharelado em música popular brasileira da Unirio, né? Parece assim que não, mas a gente entende, é isso, entendeu? Então, assim, é mais né, o universo do choro e tal, Tom Jobim e tal, não sei o quê, né? Sabe assim, tem um negócio que é meio consenso, mas é perigoso. Sim, perigoso. É perigoso. Sim. De acordo. Esse lance da academia... Estou de acordo. Eu, assim como o Jean, eu também me formei aqui na UNB e foi muito importante para mim, na academia, ter contato com a obra de grandes mestres que eu também não conhecia, né? Um cara muito importante que eu ouvi, até o Marcão até falou que chegou a ouvir ele, não sei se você conheceu ele, Marcão, foi o Olivier Messiaen, um cara que eu ouvi muito na UNB e, assim, um cara que tem muito a ver com a minha forma de tocar hoje em dia, muita coisa que eu tirei desse cara, né? Absorvi da obra dele, né? Com relação às escalas alteradas, as escalas de tons inteiros, escala de minuto, uma coisa que esse cara utilizava muito na obra dele, e foi uma música que eu tive contato na universidade, né? Então, eu acho que eu torço para que no futuro a universidade seja cada vez mais ocupada por pessoas que tenham um estofo, que sabem do que estão falando, né? Assim, tanto teoricamente quanto na prática. Exatamente, sem preconceito e com... Né? Sem preconceito nenhum, cabeça aberta. Claro. Música é tudo. A gente aproveita. Até Metallica, eu faço baixaria que eu tirei do Metallica. Grupo de rock. Ué. Então não tem essa. Tudo que eu puder absorver para botar na minha música, eu absorvo. Com certeza. Acho que é por aí. É isso aí. Beleza. Cadê o Marcelo? O Marcelo sumiu aqui. Ih, Marcelo sumiu?
Estão vendo ele aí, não? Não, Nossa, sumiu aqui pra mim. Chegou, Tá voltou. voltando aí agora. Ai, meu filho. Mas eu estava ouvindo, Beleza, eu gente. ouvi vocês, mas não estava eu estava conseguindo ouvir, que o Rogério tirou baixaria do Metallica. Verdade. Muito legal, muito legal. Turma, Maravilha. obrigado. Acho que é isso, né? Quase 2 horas de papo. Ah, aí. papo Ei, delicioso. coisa boa. Pô, foi bom, hein? Bom demais. Cantos dos 7 cordas. Oh, Ei, maravilha. Pô, Marcão, Marcão, bicho, Diego, que seus honra, irmãos Marcão, estar aqui queridos. com você, com o Rogerito. Marcelo. Ei, coisa boa. Marcelo, obrigado, gente. Até a Beijão. próxima aí. Saúde aí, Tamo tamo junto. junto. Estamos esperando a Yara chegar. Oba, tá chegando, tá Ei, chegando. Yaya. Assim que ela chegar, Avisa eu vou nós, recado Jazê. pra vocês. Beijo, meus Beijão. irmãos, obrigado. Beijão.